Salve, salve, rapaziada! Hoje é quinta-feira, dia de TBT, então eu decidi trazer toda quinta-feira um react de uma paródia antiga do Fute Paródias. Já que a galera sempre pede para eu reagir às paródias antigas, eu decidi encaixar na quinta-feira, né? Que geralmente não sai nenhuma paródia, não tem nenhum conteúdo para eu gravar. Mas eu já tô tentando fazer isso há algumas semanas, porém tem um probleminha, né? Que todas as paródias antigas do Fute Paródias têm direitos autorais. Não sei se todas, mas todas que eu tentei fazer aqui tem direitos autorais, então acaba complicando um pouco, rapaziada, mas eu vou dar um jeito, eu vou tentar trazer aí um conteúdo para vocês toda quinta-feira referente a isso, e hoje eu vou reagir a duas paródias, vai ser um 2 em 1, de duas paródias que tem a ver, né? Uma que é, você lembra dos craques quando jovens, que né, vai mostrar ali os craques Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, quando eram jovens, e a outra é uma paródia que eu quero trocar uma ideia com vocês para saber quem vingou, quem não vingou, que é sobre as maiores promessas do futebol brasileiro. Essas duas paródias saíram há 4 anos atrás, então muitas dessas promessas hoje estão aí brilhando, como o Vini Júnior que está na capa, outros não. Então a gente vai falar de quem vingou, quem não vingou. E a paródia, a primeira que eu vou reagir, vai ser simplesmente para a gente relembrar aí como que era o Messi, o Neymar, o Cristiano Ronaldo quando eram jovens. Então, rapaziada, se você apoia esse quadro aqui, de toda quinta-feira eu trazer uma paródia antiga do Fute Paródias como forma de TBT, deixa o like, se inscreve aí no canal, né, se você não for inscrito, e comenta uma ideia aí de uma paródia antiga que você gosta, que você gostaria de ver eu reagindo aqui no canal. Então já enrolei demais, né? A apresentação aí do quadro novo, dá pra entender, né? E como eu disse, a primeira paródia que eu vou reagir no vídeo é Você lembra dos craques quando jovens? Então bora lá, rapaziada, sem mais enrolações, 1, 2, 3 e play! Nossa, o Messi era feio, né, mano? Olha o CR7. Quem lembra de como era o menino Neymar? Sempre causava um bafafá. O Magrelito do Santos numa de e a gente vai lembrando quanta memória dá boa. Lembrar e olhar pro passado é gostoso, mas também é um perigo, meu rapaz. Ó, a voz dos caras. O tempo é como uma máquina impiedosa que nunca dá pra parar. Não dá pra parar, o menino vai crescendo, crescendo. Homem de cabelo. Não dá pra parar, o menino vai crescendo, vai crescendo. Ah, não, parecia uma criaturinha de um mundo de fantasia. Exalava a mais pura magia, com uma dose de inocênciazinha. Ah, não dá pra parar, o menino vai crescendo, crescendo. Ah, não dá pra parar, o menino vai crescendo, vai crescendo. E as lembranças do Cris são boas de visitar. Mudou demais nosso papai. Ainda é menino no Manchester, menos fama, com as perninhas balançando no estilo vaca louca. A nostalgia tem um quê doloroso quando vê que não volta nunca mais. Mas essa turminha fantástica evoluiu e segue com show em cartaz. Não dá pra parar, o menino vai crescendo, crescendo. Ah, não dá pra parar, o menino vai crescendo, vai crescendo. É, rapaziada, mano, vendo essa paródia hoje em dia, eu vou me posicionar aqui rapidinho pra falar, que eu não ia falar muito, mas eu vou fazer um comentário aqui, porque vendo essa paródia hoje em dia, é até mais triste, né? Porque, que nem na parte do CR7 falou ali que a gente não vai ver isso nunca mais. Só que naquela época o CR7 ainda tinha lenha pra queimar, ainda tinha alguns anos pela frente, né? Alguns anos pegou mal, mas enfim. Ainda tinha algum tempo de carreira pela frente. Hoje a gente vê Cristiano Ronaldo, hoje a gente vê o Messi, a gente vê ali alguns jogadores que nem estão jogando mais, né? O Robin, o Agüero. Então a gente vê esses caras hoje, a gente fica triste porque realmente a gente não vai ver mais, mano. Cristiano Ronaldo tá lá na Arábia, o Messi tá lá nos Estados Unidos, em breve vão encerrar a carreira. Então é muito triste ver essa paródia hoje, né? Lembrar de quando eles eram jovens. Eu lembro quando o Messi apareceu com aquele cabelinho compridinho, feio pra caramba, né? Na época do Ronaldinho no Barcelona. O CR7 eu acompanho desde essa época. Eu lembro que eu assisti um jogo dele, o primeiro jogo do CR7 que eu assisti
foi um jogo da seleção do Portugal na Eurocopa, acho que em 2004, se não me engano, e desde lá eu gosto muito do futebol do Cristiano Ronaldo. Aquele Neymar dos Santos que eu odiava, né? Porque quando jogava contra o São Paulo ele deitava e ele era muito marrento, então eu falava, pô, esse moleque é zoado e pá. Só que depois eu aprendi a gostar do Neymar. Muita gente naquela época não gostava muito do Neymar, até por conta de inveja mesmo, de ele jogar no Santos e não jogar no time que a gente torce, no meu caso, São Paulo. Mas aquele Neymar era absurdo, então a gente vê esses jogadores quando eram jovens, bate essa nostalgia, né? Porque hoje o Neymar, mano, a gente não sabe o que vai acontecer da carreira dele. Como eu falei, Messi e Cristiano Ronaldo já vão encerrar a carreira em breve. Agüero, Robin nem jogam mais, né? Outros jogadores estão aí sumidos também, que eu nem sei se joga mais. O Bale, por exemplo, eu nem sei se o Bale tá jogando atualmente. Então, rapaziada, é uma paródia que bate essa nostalgia, né? É uma paródia que a gente fica triste ali quando assiste. E um detalhe também, a voz dos caras completamente diferente. Eu não sei se é o Dezão ou é o Leon que tá cantando, mas a voz completamente diferente, rapaziada, do que é hoje em dia, né? A qualidade melhorou muito. E detalhe, naquela época a gente nem imaginaria que o Suárez estaria jogando no nosso Campeonato Brasileiro, né? Mas agora vamos lá para a paródia que eu mais quero reagir hoje, que é as maiores promessas do futebol brasileiro. Eu quero ver se essa galera hoje vingou ou se não vingou. A gente vai conversar sobre isso, mas infelizmente essa paródia aqui ela tem direitos autorais, então eu vou estar acelerando um pouco ela no react. Aí é só você diminuir para essa velocidade aqui, que eu esqueci, então eu vou deixar aqui escrito. Aí se você colocar nessa velocidade vai ficar em tempo normal, ou você assiste acelerado mesmo, hoje em dia tá na moda vídeo acelerado, né? Mas eu quero muito reagir a essa paródia pra poder ver, né, mano, se esses caras deram certo, se não deram certo na carreira. Então, bora lá, em 1, 2, 3 e play. Turminha, os moleque ousado. Esse deu certo demais, dos né? promissores, só os menor devastador. Os moleque vale ouro, ouro lembra campeão, campeão lembra vencer e brilhar na seleção. Vini é descomunal, ele é um bom menino, um monstro magrelo, que sai pedalando e quer ser um rei lá em Madrid. Paqueta é craque fera, tanto se remexe a costela e o Pedro é tão bom que apela. Pedro do Fluminense, né? Tem pincel nas pernas, pinta seus lances com aquarela. Pedro não, craque de Taquera, tem estrela nas canelas. Turminha dos promissor, só valor, só valor. Turminha dos promissor, só valor, só valor. Turminha dos promissores, só os menor devastador. Os moleque vale ouro, ouro lembra campeão, campeão lembra vencer e brilhar na seleção. Tem um matador brutal, é avio doidinho, mas é quero, é o homem pombo, recheio seu Deus dos passarinhos. O Paulinho é craque fera, volta de uma asa delta, Rodrigo é mais da galera, mas dentro faz a festa, ao bonde te atropela, com o seu cabelinho na régua e o Arthur não joga ele estrela. Campo é passarela, turminha dos promissores, só valor, só valor. Turminha dos promissores, só valor, só valor. E aí família, essa hit, hein? Só os menor devastador, só os bichos. Dá like se você gostou e comenta aí quem que faltou. Pode voltar o vídeo já na velocidade normal, rapaziada, que eu vou conversar aqui um pouco com vocês. Por isso que eu evitei até falar um pouco durante o react, por conta de eu ficar falando lá e minha voz ficar toda acelerada, então eu preferi ficar quietinho pra gente conversar depois, né? Pra gente conversar agora. E, rapaziada, eu vou começar falando dos que eu acho que não vingaram, né, mano? Por exemplo, o Pedrinho do Corinthians não vingou, né? O Pedrinho acho que é a maior decepção de todos esses daí que apareceram. Tem também o Arthur, né? Que a gente esperava muito do Arthur e ele acabou não vingando. O próprio Malcom, o Malcom recebeu uma convocação agora para a seleção brasileira. Ele joga bem, ele tá jogando bem no momento, né? Mas eu acho que o Malcom, assim, pra gente falar que vingou, cara, é complicado, porque a gente esperava mais do Malcom quando ele surgiu no Corinthians. E hoje ele tá jogando bem, recebeu ali a convocação da seleção, que eu acho que nem merecia, né? Porque tinham outros jogadores melhores, mas é um cara que conseguiu ali manter pelo menos um nível legal de futebol, mas não foi tão pra frente. Assim como o David Neres. O David Neres, quando saiu do São Paulo pro Ajax, a gente esperava muito dele, e hoje ele tá jogando muito no Benfica, só que a gente esperava talvez que ele estivesse num time maior agora, que ele estivesse tendo mais oportunidades na seleção, que eu acho que inclusive merece mais do que o Malcom, mas eu acho que são jogadores assim que não vingaram, esses que eu falei agora, né? Agora, os outros, rapaziada, a gente tem ali logo o Vini Júnior, que naquela época do Flamengo a gente esperava muito dele.
Mas logo que ele chegou no Real Madrid, ele recebia muitas críticas, inclusive de mim mesmo, né? Porque ele não sabia chutar, muitas vezes ele era fominha e tal. Só que o Vini Júnior aprendeu muito, evoluiu muito, talvez com as críticas e talvez por estar jogando no Real Madrid, que é o maior clube do mundo. Ele evoluiu muito e hoje ele é um dos principais jogadores do mundo, né? A gente vê que há 4 anos atrás ele era uma promessa, hoje ele é um dos maiores jogadores do mundo. Assim como o Rodrigo também, que está no Real Madrid, jogador ali que é peça-chave na seleção brasileira, joga muito bem também, foi muito importante para o Real Madrid na conquista da Champions League da temporada passada. A gente tem o Paquetá que vingou, mas eu esperava um pouco mais do Paquetá também, em questão de futebol, rapaziada. Ele não apresenta um futebol que eu esperava que ele apresentasse, inclusive na seleção. Acho que ele deve muito futebol pro que ele mostrou que sabe, mas eu acho que a gente não pode falar que ele não vingou, porque o cara tá aí sendo convocado sempre para a seleção, foi campeão agora com o West Ham, então acho que vingou, mas a gente esperava mais, né, do Paquetá. E tem o Pedro, né, rapaziada? O Pedro, tudo bem, não tá jogando na Europa, teve uma passagem ali discreta pela Europa, apagada, acabou voltando pro Brasil. Naquela época que ele jogava no Fluminense, eu lembro até dele do Fluminense. É estranho ver ele com a camisa do Fluminense hoje, depois de tudo que ele fez pelo Flamengo. Mas o Pedro, quando ele tava lá no Fluminense, no começo, a gente esperava muito dele, né? E ele acabou decepcionando na Europa e voltou pro Brasil, só que ele voltou pro Flamengo, né, rapaziada? O clube que ganha tudo nos últimos anos, inclusive ganhou muitos títulos importantes, foi muito importante pro Flamengo nas últimas temporadas, então não tem como falar que ele não vingou, até porque ele foi pra Copa do Mundo, né? Ele jogou Copa do Mundo, foi convocado recentemente para a seleção de novo, então por mais que ele não esteja na Europa, jogando em alto nível, como o Vini Júnior, o Rodrigo, ele tá aqui no Brasil jogando muito bem e como ele é novo, eu acredito que ele ainda possa ir para a Europa, jogar em algum time europeu e fazer uma boa temporada. Então acho que o Pedro vingou. Não tem como falar que não vingou se o cara jogou uma Copa do Mundo e foi convocado merecidamente, né, rapaziada? E tem o outro também, que é o último, que eu não me lembro, se tiver mais alguém aí, me desculpa, mas o Richarlison, né, rapaziada? O Richarlison é complicado porque ele, para mim, nunca foi craque, né? Sempre foi um jogador normal. Mas ele estava fazendo uma ótima temporada no Everton, até que foi convocado para a Copa do Mundo, fez um golaço na Copa do Mundo. Só que depois disso, cadê o Richarlison, né? Na Premier League foi muito mal pelo Tottenham, né? A primeira temporada dele jogando no Tottenham foi péssimo. Pós-Copa do Mundo foi mal demais também nas oportunidades que teve na seleção. Pra mim, o Richarlison é um cara que, assim, pra mim é uma incógnita ainda. Não tem como saber se ele vingou ou se não vingou, porque quando a gente achava que ele iria dar certo, né? Porque realmente, antes da Copa do Mundo, eu esperava que ele fosse ser um camisa 9 que honrasse a nossa camisa, né? Pelo que ele fazia no Everton e pelo que ele vinha fazendo na seleção antes da Copa do Mundo. Mas depois a gente viu que ele é só um jogador normal, mais um camisa 9 aí que não deu certo no Brasil, mas ele ainda tem tempo para dar certo, mas eu acho que para isso ele precisa fazer uma boa temporada agora na Premier League, né? Ao contrário do que foi a última, para poder receber novas chances na seleção, porque tem outros jogadores pedindo passagem da posição dele. Eu acredito que se o Richarlison vacilar, ele vai acabar deixando de defender a seleção. E ele falou que ele é um 9, que ele é o homem-gol, então ele tem que mostrar isso pra gente ver se ele vingou ou não, porque mesmo ele tendo jogando Copa do Mundo, mesmo ele fazendo aquele golaço na Copa do Mundo, pra mim ele ainda é uma incógnita. Então dá pra saber se vingou ou se não vingou. Mas é isso, rapaziada. Comenta aí a opinião de vocês, quem vocês acham que vingou, quem vocês acham que não vingou. E comenta também se vocês gostaram, né, desse quadro aí de quinta-feira, eu trazer esse TBT, essa paródia antiga aí pra vocês. E comentem paródias que vocês gostariam de ver eu reagindo. Então, deixa o likezão, rapaziada. Tamo junto, é nóis, valeu!